Irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de número 117, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, o tema, o intervalo, a página de número 275. Esse livro vai até 289, está prestes, o término desse livro, do esmiuçamento. Mais um esmiuçamento, hein? Que coisa, hein? 6.300 vídeos até agora. Graças a Deus. E o próximo esmiuçamento, o livro Nosso Lar. Então, dando sequência aqui, voltando umas 3 linhas mais ou menos, alguns companheiros ficaram de fora enquanto os de dentro passaram para eles com enorme dificuldade algo que traziam com extremo cuidado nos braços, enquanto milhares de formigas pretas, e agressivas atacavam ferozmente aqueles que se empenhavam na tarefa. Que formigas são essas, será, hein? Até porque essa equipe espiritual esteve numa determinada região tenebrosa, umbralina, resgatando um ser que passou por um processo de zoantropia, licantropia e por aí em diante vai, né? Então vamos dar sequência aqui agora. 1 ou 2 semanas depois, Hermínio Miranda dizendo: aquele algo que havia sido resgatado manifestou-se no grupo. Era um ser humano. Era um ser humano. Naquele momento, Hermínio Miranda, que participava do resgate, ele não conseguiu detectar, constatar que estava sendo resgatado. Mas 2 semanas depois, aquele algo que havia sido resgatado manifestou-se no grupo, através do campo vibracional de um médium. Era um ser humano. A indignação dos guardiões do pobre irmão foi inconcebível, pois, segundo apuramos, aquele ser reduzido à mais abjeta condição humana era figura importante para seus esquemas nefastos. Na imagem das formigas agressivas que nos atacavam, ficou documentada a reação tremenda que desenvolveram para impedir-nos. É lógico que aquelas formigas não eram, vamos assim pensar, não eram seres metamorfoseados, não eram princípio inteligente, seres humanos que haviam
passado por zoantropia, por licantropia, não. Mas aqueles seres guardiões desse espírito que essa equipe resgatou, aqueles guardiões, eles lançaram sobre aquelas formigas energias negativas para que aquelas formigas atacassem aqueles seres que ali se encontravam. De forma que havia naquele reduto duas espécies de guardiões, tanto aquelas almas sofredoras, né, aqueles espíritos sofredores, quanto aquelas formigas imantadas de energias negativas que obedecia de certa forma, fluidicamente obedeciam àqueles espíritos. Por isso eles muito foram atacados naquela região. De outra vez, Hermínio continua. Então você observa que aqui, nesse tema intervalo, Hermínio Miranda, ele está disposto mais a descrever nos quadros cenas que ele presenciou, vivenciou. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer às pessoas: não há nada melhor que ter conhecimento de nossas fragilidades. Não há nada melhor ter conhecimento das nossas dificuldades. Porque, por exemplo, se eu sei que eu alimento um tipo de repulsa contra alguém, eu devo agradecer a Deus. Por que eu devo agradecer a Deus? Porque eu tenho conhecimento dessa minha dificuldade. Eu só preciso trabalhar para que essa dificuldade deixe de existir em mim. Pior se eu não soubesse quais as minhas fraquezas, quais as minhas dificuldades, não é verdade? Então, o mesmo caso aqui. Hermínio Miranda, ele está nos mostrando esses casos, não é? Então, nós temos que agradecer Hermínio Miranda, porque deparamos com tantos casos, com tantas histórias que deixam de ser história para ser fatos reais. Não são realmente, vamos dizer, igual aqui na Terra, era uma vez. Não. Isso aqui é fato. Então, ao ler, ao deparar com estas situações, devemos nos colocar, porque é preciso entender. Você pode não compreender assim, você pode não ver por esse lado, eu respeito, mas eu não posso deixar de dizer.
todos os personagens que nós encontramos nas obras, nos livros, são nossos reflexos. Não, Luiz. Sim. Não estou querendo te convencer a nada. São nossos reflexos. Todos os seres que existem aqui na Terra, quase aproximadamente 8 bilhões de pessoas, são nossos reflexos. Ah, Luiz, você vai querer me dizer que essas pessoas aí com o bebê reborn são meus reflexos? Sim, é você ali. Pense nos ditadores todos que já estiveram aqui na Terra e ainda que ainda estão aqui. São nossos reflexos. Devemos agradecer a Deus por tudo e por todos. Voltando à questão do livro, todos os personagens que se encontram nos livros são nossos reflexos. Vejamos agora. Porque a partir do momento que eu leio a obra, que eu deparo com aquela história, eu tenho que raciocinar. Eu, menos responsável, sou antes de ler a obra. Mais responsável me passo a ser depois que eu leio a obra. Porque antes eu não tinha conhecimento. Mas depois que eu leio a obra, eu sei como as coisas acontecem, como as coisas se dão. Às vezes as pessoas leem obras de romance e ficam pasmas com tantas desgraças, perdão do termo, tá? As pessoas ficam pasmas com tantas desgraças, tanto sofrimento, quantas pessoas má, mas como ele foi mal para ela, como ela foi má para ele, como ela fez isso com ele, como ele fez isso com ela, que trama, que elo, que elos, que nó. Gente, nós estamos lendo naquele livro ali a nossa história. Só que eu vou tentar explicar. Se nós, ao ler aquele livro, nós temos que refletir que quanto mais conhecimento adquirimos, mais nos será cobrado. Então, eu passo a analisar aqueles personagens e penso, veja bem, o que acontece com todos os seres que desobedecem os desígnios das leis de Deus. Por isso, eu não vou entrar nesse mérito mais, já até disse para a avó isso, mas só para refrescar a memória de algumas pessoas, para mim tudo é natural. Para mim tudo tá tudo bem. Para mim tudo é normal. Tudo. Guerras, aborto, emancipação do corpo físico,
acidentes, desencarne de parente, de filhos, de pais, mães, tudo para mim tá normal. Porque eu consigo separar o joio do trigo. Eu consigo reconhecer que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. E que por esse motivo, esse mundo é composto de laboratório. A Terra é um laboratório. A Terra é uma penitenciária. A Terra é um manicômio, é um hospital psiquiátrico. A Terra é uma enfermaria, é um hospital. É interessante que, quando nasce uma criança, nós somos tão ignorantes, com todo respeito. Para mim isso é normal. Nós somos tão ignorantes que quando nasce uma criança, nós fazemos festas. Nós não vemos a hora da criança nascer. Nós compramos roupinha de cores, né? De acordo com o sexo, masculino ou feminino. Nós avisamos esse, avisamos aquele, aquela expectativa, aquela emoção, aquela coisa e tal, e tal, e tal. Isso é tudo primitivismo. Luiz, isso é amor. Não é amor. Não é amor. Isso é compromisso. Isso é responsabilidade. Que nem sempre todo mundo tem compromisso e responsabilidade. Porque se as pessoas tivessem compromisso, se as pessoas fossem responsáveis, mediante algumas decepções, mediante algumas frustrações, conseguiriam assimilar que aqui é um mundo de provas e expiações que tanto faz o espírito reencarnante quanto a alma dos pais, quanto das famílias, todas encontram-se em processo de prova e expiação. Então isso não é amor. Isso é compromisso, é responsabilidade. Pois, dando sequência, nós somos tão primitivos que quando nasce uma criança, nós choramos de alegria. Nós batemos palma. Nós fazemos festa de aniversário. E quando desencarna uma criança, quando desencarna uma pessoa, nós choramos, blasfemamos, acusamos a Deus. Onde já se viu isso? Que perda enorme! Perda do quê? Que perda! Tão jovem, tenra idade. Meu Deus, Deus não existe. Esse Deus é um monstro. É o de Dante, tá? Que é do Livro dos Espíritos, questão do Livro dos Espíritos, número 1, não é não. Esse não é monstro, não. Igual o de Dante é um monstro. Esse que ensinam lá no catolicismo, esse é um monstro. Porque esse ele cria a alma na hora da concepção e oferece o paraíso para quem paga o dízimo, o inferno para quem... o inferno, o purgatório e também o limbo. No Livro dos Espíritos não existe purgatório, limbo, não existe nada. Então, quando morre alguém,
principalmente jovens. Você já parou para pensar como que a humanidade é esquisita? Quando morre uma criança em tenra idade, é aquela decepção, é aquela frustração imensa. Por quê? E a imortalidade da alma? Quando morre um jovem, na flor da idade, tinha tanta coisa para fazer, meu Deus! Como nós somos ingratos, né? Querer interferir na programação do próprio espírito que pediu para nascer e viver só aquele período para poder resgatar aquelas dívidas correspondentes àqueles anos pouco que ficou na Terra. Quando desencarna uma pessoa dos seus 50 até os seus 80, ou dos seus 30, né? Não, vamos pensar por assim, ó. De 20 anos em diante, a pessoa, de repente, aparece um câncer. Ai, que dor, que sofrimento. Ai, que dor, que sofrimento. Que dor, que sofrimento. Eu vejo isso tudo como um processo normal, natural na evolução do ser. Respeito, mas eu não posso deixar de dizer. Nossa, mas morreu fulana, tão jovem, tão esperançosa. É interessante, né? Que quando lá na época da Inquisição não pensou em quantas cabeças degolou. Agora nesta, porque passou por uma parcela só do resgate, as pessoas aqui no corpo físico sem conhecimento reclamam. Se a pessoa aqui na Terra é muito idosa, faz parte do tema que eu estou lendo, tá? Se aqui na Terra a pessoa é muito idosa, não, se a pessoa nessas condições de câncer e tudo mais, ai, descansou, tá nos braços do Pai, hora dessa, nos braços de Maria. Quando a pessoa é muito idosa, 99% em 100% das pessoas que comparecem no velório costuma dizer, mas também, né, com essa idade, coitadinho, já passou da hora já de retornar à parte espiritual, né? Nossa Senhora, quantos anos? 96? Jesus amado. Essa é a conversa que a gente vê ali em volta do caixão. Ali aquelas condolências e tudo mais, mas esse é o assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a humanidade é muito primitiva. Nós ainda precisamos evoluir bastante, gente. Os conceitos aqui encontram-se dentro de uma panela igualzinho àquela comida que eles fazem que chama-se... Como que chama aquela comida mesmo? É o prato do dia. Olha, o negócio é tão feio que eu esqueci o nome. Feijoada. A nossa evolução é tão feia que nós aqui parecemos mais uma feijoada dentro de uma panela de pressão cozinhando. Pois quando nasce uma criança, nós batemos palma. Quando morre alguém, nós xingamos até Deus se deixar.
Nós desmaiamos. Nós pensamos naquela pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E ainda temos o hábito de dizer assim, o luto é eterno. Você tem noção do que significa eterno? Eu estou te fazendo uma pergunta, meu bem. Se você tem noção do que significa eterno, deixa nos comentários aí. Porque eu não tenho condições de te dizer que significa eterno. Porque Deus não teve princípio. Deus não tem fim. Nós somos imortais. Porque um dia do todo nós nos destacamos dele. Passamos a existir a partir daquele momento que ele quis. Porque Deus quis que surgíssemos. Ele quis. Então, a partir daquele momento, o termo chama-se imortais. Então vejamos, quando nasce uma criança, batemos palma. Quando morre alguém, nós xingamos até o Criador. Por que que nós agimos dessa forma? Porque somos ignorantes, porque somos primitivos, porque não temos conhecimento das leis de Deus. Vamos raciocinar agora? Quando nasce alguém aqui na Terra, ele acaba de nascer num hospício, numa penitenciária, numa cadeia, num laboratório, num hospital, num manicômio. Ele é um lunático, ele é um alienado, ele é um esquizofrênico, ele é um psicopata, ele nasceu aqui no inferno mitológico. A mesma coisa que um passarinho que nasce lá no meio da mata e que a pessoa pega e o prende em uma gaiola. Quando nós aqui nascemos, é a mesma coisa. Nos prenderam numa gaiola por um período de 1 semana até 100 anos, vamos pensar assim. Quando desencarna alguém aqui, é o pássaro que deixa aquela prisão, que deixa aquele manicômio, que deixa aquele hospital psiquiátrico, que deixa aquela clínica de recuperação, que deixa para trás aquele laboratório, que deixa para trás, simbolicamente na mitologia, aquele inferno. Só que nós achamos ruim. Nós somos tão egoístas que nós queremos que o indivíduo continue conosco aqui no inferno, sofrendo. E maldizemos a Deus. Por que levastes ele ou ela embora com tanto vigor? Será que nós temos noção do que é vigor perante a eternidade? Ai, gente, eu não sei, eu acho que eu estou num mundo errado, eu não sei. Eu não sei. Porque os conceitos estão totalmente distorcidos. Aí você pode me dizer, distorcido é o que você está dizendo. Eu respeito a tua forma de pensar. Mas não pense que por você eu mudarei a minha forma de ser, que não.
porque mudar a minha forma de ser por você seria o mesmo que abjurar o Cristo, e eu não vou abjurar o Cristo. Uma certeza a mais eu tive a noite passada, numa reunião que me levaram sem que eu merecesse, que eu agradeço muitos amigos espirituais. Isso é sinal de que Deus sabendo é o que importa. É assim mesmo, não é? Nada melhor que o tempo e paciência. Vamos para o próximo vídeo.